as grandes vias aferentes e eferentes do sistema nervoso. Se você tem interesse sobre esse assunto, então continue comigo nessa videoaula. Nós sabemos que o sistema nervoso é um sistema responsável por coordenar e regular todas as nossas atividades corporais. É um sistema composto por vários órgãos que é responsável então pela captação de estímulos internos e externos ao nosso corpo que chegam ao sistema nervoso, são processados e depois elabora-se então respostas específicas que são executadas através de ações que podem ser voluntárias ou involuntárias. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo nosso encéfalo e pela medula espinal. Esse segundo, o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos e pelos gânglios. Nós temos 31 pares de nervos que saem aí da nossa medula espinal, que são chamados de nervos raquidianos e que levam e traz as informações até o nosso sistema nervoso periférico. Nós temos também os gânglios. O que são os gânglios? São estruturas que na verdade são corpos de neurônios, o núcleo do neurônio, que se encontram no sistema nervoso periférico. Sendo assim, vocês viram que nós temos fibras, que são fibras nervosas, que na verdade são neurônios, esse nome de neurônios. Na verdade, é o axônio do neurônio, fibras sensoriais e fibras motoras. As fibras sensoriais, elas também são chamadas de aferentes e trazem a informação até o sistema nervoso central. As fibras motoras, elas são chamadas também de eferentes e têm a função de levar a informação do sistema nervoso central até a nossa periferia, a um órgão efetor ou a um tecido no nosso corpo. Vamos iniciar essa videoaula falando sobre as vias aferentes, ou seja, as vias sensitivas. Como o próprio nome já diz, essas fibras estão relacionadas com a sensibilidade, do nosso corpo. Quando a gente fala em sensibilidade, nós temos dois tipos de sensibilidade. As sensibilidades especiais, que estão mais relacionadas principalmente aos órgãos do sentido, como o olfato, como a nossa visão, audição, e nós temos as sensibilidades somestésicas. Essas sensibilidades elas podem ser subdivididas em específicas e inespecíficas. No sistema nervoso, a sensibilidade específica ela está relacionada com uma maior precisão. Ou seja, é uma via aonde o impulso nervoso ele vai ser mais rápido e isso gera uma maior eficiência, então, de resultado, principalmente quanto à sensibilidade. Isso se deve principalmente devido ao tipo de fibra nervosa que nós encontramos nas vias que levam esse tipo de sensibilidade. As fibras nervosas que são encontradas nessas vias que têm sensibilidade específica, ou seja, uma sensibilidade mais discriminativa, de maior precisão, mais fina,
Esses neurônios, essas fibras, elas são mais espessas, têm um diâmetro maior. E isso se deve principalmente porque nós temos uma maior quantidade de fibras com mielina, ou seja, fibras mielinizadas, que então tem uma maior eficiência aí na condução do impulso nervoso. As sensibilidades específicas, exemplos delas, nós temos o tato discriminativo ou discriminatório, também chamado de tato epicrítico, que nada mais é aquele tato onde você consegue, né, com os olhos fechados, por exemplo, identificar alguns objetos, como uma moeda, uma tampa de caneta ou mesmo o seu celular. Nós temos também outro exemplo, a propriocepção, que vem, né, dessa capacidade que nós temos de nos situar no nosso corpo em um determinado espaço. Isso também é um tipo de sensibilidade específica. Nós temos também a palestesia, que está relacionado com a informação tátil vibratória, que também requer uma maior discriminação, ou seja, é uma sensibilidade aí que requer uma maior fineza. Além da sensibilidade específica, nós temos a sensibilidade inespecífica, que na verdade é o contrário aí da primeira. A inespecífica é aquela sensibilidade mais grosseira, em que os neurônios que nós encontramos nessas vias são neurônios mais finos, por serem, na sua maioria, neurônios que não contêm mielina, ou seja, não são tão eficientes assim na condução aí do impulso nervoso. Exemplos de sensibilidades inespecíficas, nós temos o tato protopático, que é o contrário do epicrítico, que é aquele tato que você não consegue discriminar, então, identificar um objeto. Nós temos a dor, a temperatura e também a barestesia, que é a pressão. Ou seja, né, nós sabemos que nós conseguimos distinguir se você está sentindo dor ou não, mas você não consegue quantificar com eficiência o quanto de dor você sente, ou mesmo você consegue diferenciar o quente do frio, mas não consegue quantificar quanto um determinado objeto está mais quente ou frio que o outro. A mesma coisa ocorre com a pressão, que são então tipos de sensibilidade inespecífica. Bom, como nós iniciamos com as vias aferentes, as vias sensitivas, existem alguns componentes desta via que são aí essenciais para o entendimento, né, das várias vias que nós vamos estar estudando. O primeiro, como eu já falei, são a presença dos receptores, que na verdade são aquelas terminações nervosas responsáveis por converter o estímulo sensorial em impulso nervoso. Além dos receptores, nós vamos ter a presença também de um trajeto periférico, ou seja, nós temos receptores internos e externos ao nosso corpo, mas nós temos fibras, né, periféricas, de um nervo periférico que irá levar as informações que são captadas pelos receptores até o sistema nervoso central. E nas vias aferentes, esse trajeto é, no exemplo dos nervos raquidianos, realizados por um neurônio pseudo-unipolar, que é esse que você vê aqui na imagem. Nós temos também um trajeto central, que nada mais é o trajeto das fibras dentro do sistema nervoso central até chegar ao seu destino, que na verdade é uma área de projeção lá numa região do sistema nervoso central, na verdade do encéfalo,
que nós chamamos de córtex cerebral, que é uma região periférica ao encéfalo, onde nós encontramos aí, né, a presença dos corpos celulares dos neurônios. Essa área, nas vias aferentes, é a área que nós chamamos de área somestésica primária. Então, os neurônios, né, as fibras dessa via aferente sensitiva, eles vão projetar no final nesse córtex cerebral, nessa área somestésica primária, que vai ser o local onde essas informações que são trazidas por essa via vão ser processadas. E falando nas principais, então, vias aferentes sensitivas, nós temos aí vias, a maior parte delas, elas seguem um padrão, né, de quantidade de neurônios. A maior parte das vias aferentes que nós vamos ver, elas têm aí 3 neurônios que vão levar essa informação desde os receptores até o córtex cerebral. Esse número de fibras ele pode variar, podendo ser 2 neurônios, no caso das vias aí inconscientes, que nós vamos ver que são as vias aí que terminam, ao invés de ser no córtex cerebral, ela termina no cerebelo, e por isso ela é chamada de uma via inconsciente. E nós temos também uma outra via específica, que é uma via de dor, que nós temos a presença aí de 4 neurônios, mas na sua maioria nós temos 3 neurônios levando essa informação desde receptores até a área somestésica primária no córtex cerebral. Quais são essas principais vias aferentes ou também chamadas de vias ascendentes? Ascendentes porque elas estão, né, indo para o sistema nervoso central, né, como se fosse subindo para o sistema nervoso central. Nós temos 3 principais vias, que são as vias espinotalâmicas, as vias coluno-dorsal e as vias espinocerebelares. Aqui é interessante vocês prestarem atenção na nomenclatura que essas vias recebem, porque isso fala muito do trajeto que essas vias vão então percorrer. Então, espinotalâmicas, que são as primeiras vias que nós vamos estar vendo. Espino vem de medula, talâmica de talo. Então, vocês já supõem-se que essas vias vão estar passando pela medula e pelo tálamo. Então, iniciamos pelas vias espinotalâmicas. As vias espinotalâmicas são as vias responsáveis pela sensibilidade inespecífica. Então, são as vias que vão estar relacionadas com a dor, com a temperatura, contato protopático, né, aquele tato grosseiro, e com a pressão. A primeira via que nós vamos ver é a via da dor e da temperatura, né, em que, né, ela também é chamada de trato espinotalâmica lateral. E aqui eu abro um parêntese, vias e tratos no sistema nervoso central nada mais são do que feixes de axônios no sistema nervoso central. É o mesmo que nervos, mas agora no sistema nervoso central. Essa via de dor e temperatura, ela é também chamada de via neoespinotalâmica ou via clássica da dor e temperatura. Então, ela tem receptores, que nada mais são que terminações livres que nós encontramos aí por todo o corpo. Esses receptores captam, então, esses estímulos sensoriais que são captados através de pelos terminais de um primeiro neurônio, que sempre nessas vias aferentes vão ser os neurônios, no caso dos raquidianos, vão ser neurônios que passam ali
entram pelo nervo raquidiano, lembrando que o nervo raquidiano, ele é um nervo misto, ou seja, ele tem fibras aferentes e eferentes. Mas quando ele chega ali pertinho da medula, né, esse nervo ele se divide em duas raízes, em que nós temos na parte dorsal a raiz sensitiva, ou seja, nós só temos fibras sensitivas ali. E na raiz ventral, né, anterior, nós temos a raiz motora, ou seja, a raiz em que nós só temos aí fibras motoras. Então, nessa via aferente, nós temos terminais nervosos, que são receptores que captam informação tanto do meio externo ou interno ao nosso corpo, leva então através do nervo raquidiano, que entra através da raiz dorsal, onde nós temos a presença de um gânglio, porque nós temos aí, né, um neurônio pseudonipolar, então nós temos aí o gânglio, nós temos o corpo celular dessas fibras sensitivas, e entra aí então pela coluna dorsal da medula. E faz sinapse com o segundo neurônio que sai da coluna posterior da medula, coluna dorsal da medula, cruza para a região contralateral e sobe pela medula passa pelo tronco encefálico e chega até a região ventropóstero-lateral do tálamo, aonde encontrará um terceiro neurônio, né? Então nós temos uma outra sinapse aí, e esse terceiro neurônio irá se projetar até a área do córtex cerebral. Então essa primeira via aí é a via da dor e temperatura, em que nós temos 3 neurônios presentes. Essa via, que é chamada de via neoespinotalâmica ou via clássica, é a via relacionada à dor aguda, né? Uma dor mais localizada, né? Aquela dor empontada. Geralmente porque essa dor ela cessa quando o estímulo cessa. Só que nós temos uma outra via, que é a via em que nós temos a dor crônica, aquela dor que não é muito localizada, justamente porque ela surge de uma área inflamatória em que, mesmo cessando o estímulo, essa dor ainda continua. Além da via clássica de dor em temperatura, nós temos outra via, que é a via paleoespinotalâmica, ou também conhecida como via reticuloespinotalâmica. Essa via está relacionada com uma dor não aguda como na via clássica, mas com a dor crônica, com a dor que não é localizada, justamente porque ela se inicia no meio de um processo inflamatório e mesmo depois de retirar o estímulo de dor, essa ainda continua. Essa característica de dor crônica, de dor diferente da via neoespinotalâmica, é justamente devido às características dessa via, que, por exemplo, ao invés de 3 neurônios, nós temos 4 neurônios que levam essa informação sensitiva até o córtex cerebral. Então, nós temos aí, né, o primeiro neurônio entrando aí pela raiz dorsal da medula, e fazendo sinapse com o segundo neurônio que está ali na coluna posterior da medula. Esse segundo neurônio, suas fibras irão cruzar para a região contralateral e esse segundo neurônio vai subir através da medula, através do tracto reticuloespinotalâmico até o tronco encefálico, aonde numa região chamada de formação reticular vai haver a sinapse com o terceiro neurônio, né, no núcleo da formação reticular. Esse terceiro neurônio, então, ele vai se projetar até o tálamo e lá vai encontrar o quarto neurônio, que vai se projetar até o córtex cerebral. A próxima via que nós vamos falar, também uma via espinotalâmica, é a via da sensibilidade do trato protopático, aquele tato que não é discriminativo, aquele tato mais grosseiro, e da pressão.
Essa via, ela é uma via que segue o trato espinotalâmico anterior. Ela é muito semelhante à via de dor e temperatura clássica, a neoespinotalâmica. A diferença é o tracto que ela vai subir através do sistema nervoso central, que é esse trato anterior. Então, nós vamos ter novamente esse primeiro neurônio sensitivo entrando pela raiz dorsal na medula, fazendo sinapse com o segundo neurônio na coluna dorsal, cruzando para a região contralateral e subindo até o tálamo, onde vai encontrar então e fazer sinapse com o terceiro neurônio, que vai projetar no córtex cerebral. Então aqui nós podemos ver as regiões em que estão o trato espinotalâmico anterior, em que essas fibras sobem então para o sistema nervoso central, para a região do córtex cerebral, e a região do trato espinotalâmico lateral. Vamos falar agora da via coluna dorsal, ou também chamada de via cordonal posterior. Essa é a via responsável pela sensibilidade específica. Essa via, ela é uma via em que, como todas as outras, temos a fibra sensitiva que entra pela raiz dorsal na medula, só que ao contrário de outras vias, esse primeiro neurônio ele não vai fazer sinapse com o segundo neurônio ali na medula, ali na coluna dorsal da medula. Esse primeiro neurônio ele vai subir através de dois fascículos, que são os fascículos grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil nada mais são do que feixe de fibras nervosas que trazem aí, informações dos músculos, das vísceras do nosso corpo. No caso do fascículo grácil, ele traz informações de membros inferiores e da parte inferior do tronco. O fascículo cuneiforme, ele já traz informações da parte superior do tronco e também dos membros superiores. Então eles sobem, esse neurônio sobe através desses fascículos e vai fazer sinapse com o segundo neurônio lá no tronco encefálico, no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme. Esse segundo neurônio, então, ele vai cruzar suas fibras para a região contralateral e vai subir até o tálamo, aonde ele vai encontrar o terceiro neurônio que vai projetar até o córtex cerebral. Via espinocerebelar. Como o próprio nome diz, espino, então ela passa pela medula e vai até o cerebelo, não mais até o córtex cerebral. E por essa razão, essa é uma via inconsciente, que nós não temos consciência dela. É uma via que está relacionada com a propriocepção, mas a propriocepção inconsciente, então ela ocorre só lá nos músculos, nos fusos neuromusculares, nos órgãos tendinosos de Golgi. E nessa via nós vamos ter a presença apenas de dois neurônios. O primeiro neurônio periférico, que traz o estímulo aí dos receptores musculares e entra pela raiz dorsal na medula, e ele vai subir, esse primeiro neurônio, subir até o tronco encefálico, na região medial, ali na ponte, onde ele vai encontrar o segundo neurônio que vai projetar até o cerebelo. Na verdade, aí nós temos duas vias, que é a via anterior e a via posterior. Lembrando só que o cerebelo é um órgão, faz parte aí do encéfalo, está relacionado com a coordenação motora, com equilíbrio e também com tônus muscular. Então, é um órgão aí que está relacionado com a propriocepção inconsciente. Então aqui nós podemos visualizar os locais na medula em que esses feixes de fibras do trato espinocerebelar, tanto posterior como anterior, sobem então até o cerebelo.
Nós temos as vias de sensibilidade também visceral, que são aquelas vias que trazem informações aí das vísceras, né? Nós temos então vários receptores que estão nesses órgãos viscerais e nós temos o primeiro neurônio então vindo através de glândulos, entrando pela raiz dorsal da medula e fazendo sinapse com o segundo neurônio que está localizado na substância cinzenta intermediária e medial na medula. Esse segundo neurônio ele vai subir até o tálamo e então vai encontrar o terceiro neurônio que vai projetar na região do córtex cerebral. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Se vocês gostarem, deixe o seu comentário, curtam a aula e se vocês tiverem interesse em continuarem assistindo mais videoaulas relacionadas a esses temas, se inscrevam no canal e nos incentive a sempre estar produzindo mais conteúdos legais para vocês.